Irmãos, vamos iniciar a nossa aula. A gente segue aí para a reta final da série Quem é Deus? Nós estamos falando dessa série a partir dos nossos símbolos de fé, o Catecismo Maior, Breve e a Confissão de Fé de Westminster. E a partir das perguntas do Catecismo nós estamos respondendo aí quem é Deus, né? Ou buscando responder, se é que a gente pode chegar numa resposta definitiva sobre quem é Deus, né? Isso é extremamente complexo. Nas últimas aulas nós falamos sobre a criação de Deus, a criação do mundo e tudo que nele existe, como que Deus cria todas essas coisas e isso revela quem Ele é. Falamos sobre a criação do mundo espiritual, os anjos, os demônios. Falamos sobre a criação do homem e da mulher na última aula, sobre a criação da humanidade e tudo isso, o que tudo isso implica, o que Deus faz e como isso revela quem Ele é. E hoje nós vamos falar de um outro aspecto que não é diretamente ligado à criação, mas que é subsequente, é o que vem logo em seguida do ato de Deus criar, que é a providência de Deus, que fala também sobre quem Deus é. Nós vamos falar então a partir de hoje sobre a providência divina, os atos de Deus na sua providência. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre providência? Você conseguiria me dizer alguma coisa sobre providência divina? Tem músicas aí até que falam, né, da providência divina. Tem gente que fala assim, isso aqui foi providência de Deus. Mas será que a gente realmente entende o que a gente está querendo dizer com isso? Ou o que a gente está querendo dizer quando a gente fala da providência divina? Se você tiver uma resposta aí, o Arthur vai levar o microfone até você. Você pode ficar à vontade de participar. Mas o que é a providência divina? O que é essa palavrinha aí que não faz tanto parte do nosso vocabulário, mas tem um grande significado? Aqui, seu Elias. Está chegando, seu Elias. Bom dia. Bom dia. Eu entendo como a providência divina, Deus, uma ação imediata. Muito bem. Ação inesperada. Você não está esperando aquela ação, mas está confiando que Deus está presente na sua vida naquele momento que você está necessitando. Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, Ele vem com aquela ação imediata que seria a providência de Deus. Muito bem. Bem como a gente diz, né? Tem que tomar alguma providência sobre isso, né? Deus vai lá e toma essa providência, né? Ele age em favor. O senhor Elias destacou um aspecto bem teológico e é um dos aspectos da providência divina, que é uma ação imediata, inclusive é um termo teológico, né? A providência é uma ação imediata, ela é algo que Deus faz pontualmente. Mas nós vamos explorar aí um pouquinho mais. Meu irmão, fica à vontade, Edmilson. A providência de Deus também é a sustentabilidade de tudo. Muito bem lembrado. Então veja que as duas ideias estão aqui se casando. A ideia que o senhor Elias trouxe de uma ação pontual, imediata, que Deus intervém e providencia aquilo que é necessário, mas também uma ação de que Ele sustenta todas as coisas que existem. Muito bem, estamos indo bem. O que mais? Então vamos explorar um pouquinho essa palavra, providência. A palavra providência em si, ela remete para a gente sobre providenciar algo, né? Então você fala, olha, vou fazer uma festa aqui, vou fazer uma festa de aniversário. O que eu preciso providenciar? Preciso providenciar os convidados, os convites, o bolo, o doce, a comida que vai ser servida, a bebida, o espaço, enfim, se eu quero colocar balões, se eu quero colocar um painel, ou seja, o que for que eu vá fazer, eu preciso providenciar coisas. A providência está ligada em proporcionar, em dar, conceder, preparar alguma coisa para que isso funcione. Mas, se você já organizou qualquer coisa, por mais simples que seja um almoço de família ou uma grande festa, seja uma festa de casamento, uma festa de aniversário de um filho, ou uma formatura, não sei, ou um retiro, né, Paulo? Você sabe que isso dá trabalho. E não é assim, faz muita reunião antes, planeja tudo e chega no dia, compra tudo, deixa lá, que as coisas vão acontecer. É isso? Não.
Quem já foi anfitrião de festa sabe que anfitrião não para, não é verdade? Você fica o tempo inteiro gerenciando o que está acontecendo. Você vai atrás daquilo que faltou, e se alguma coisa que você comprou de menos, você precisa lá, às vezes, sair no meio da festa, daquela escapada, compra e traz de volta. Você vê se está todo mundo bem servido. Puxa, faltou lugar, preciso pedir cadeira para o vizinho. Pede cadeira para o vizinho, traz cadeira para o pessoal sentar. O bolo. Puxa, lembrei de comprar o garfinho, lembrei de comprar o bolo, mas não lembrei do prato. Onde o povo vai comer o bolo? Vai ser no guardanapo? Não, vou lá pegar pratinho, vou pegar o prato de louça, de cerâmica que eu tenho em casa. Não, eu vou pegar um pratinho descartável, que daí não dá serviço, não lava a louça. Tudo isso você vai pensando às vezes enquanto a festa está acontecendo. Puxa, uma criança bateu, esbarrou num senhorzinho que derrubou o refrigerante, molhou ele. Eu preciso pensar em limpar o chão, uma roupa para ele se secar, um pano para ele se secar. Enfim, tudo isso vai acontecendo enquanto a festa está rolando. E você precisa continuar providenciando medidas para que essa festa funcione, para que esse evento que você está preparando funcione. De uma maneira aí um pouco lúdica, né? O que eu estou querendo dizer é que o Senhor criou todas as coisas, mas distante do que aquilo que muita gente pensa, Ele não fez um grande formigueiro, colocou a terra, as plantinhas e falou: haja formigas. E as formigas povoaram o formigueiro, e agora ele cruzou os seus braços e fica assistindo esse formigueiro ser comido por cupim, de vez em quando ganhar uma luta contra eles, achar uma folha mais gordinha, uma folha mais sequinha. Não é isso que acontece. Muita gente acha que Deus é um espectador do mundo, que Ele criou o mundo e falou assim: olha, tem leis aqui para esse mundo funcionar. A chuva cai de cima para baixo, a água evapora de baixo para cima, e é assim, está ótimo, agora funcione. Né? A gravidade puxa para o lugar com maior massa, e o ímã repele o ímã do lado oposto, e essas leis vão fazer o mundo funcionar. Leis da física, da biologia, da química, é o suficiente, já providenciei tudo, que a festa comece, e eu vou só assistir essa festa acontecer. Até quando eu me casei, por exemplo, a gente vai organizar lá a festa do casamento. No dia do casamento, embora eu bastante ansioso quis tomar a frente de fazer algumas coisas, você contrata um serviço para uma pessoa se preocupar por você para essa festa acontecer, que é o serviço cerimonial. Não é verdade? Então, o único jeito de você sentar e assistir uma festa, que é sua, que você está ali promovendo, é você terceirizar esse serviço para alguém. Mas Deus não faz isso. Deus não criou o mundo, o universo, as galáxias, as estrelas, os planetas, o planeta Terra, toda a natureza que compõe esse planeta, as águas, as rochas, todo o sistema de funcionamento, o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, a vida das plantas, a forma como elas realizam sua alimentação, pela fotossíntese, pela alimentação via solo, né, tirando nutrientes do solo, os animais e toda a cadeia alimentar e o ser humano, para que ele se vire com as leis da natureza. Deus não se desvencilha da sua criação no sentido de que Ele criou e falou: vai se vir agora, eu já criei. Mas a providência é uma característica a respeito de Deus que diz que Ele não só fez, mas como Ele continua sustentando todas as coisas. Isso quer dizer que Deus continua criando? Não. A obra da criação teve começo, meio e fim. Todas as coisas foram criadas e já cessou a criação. Mas encontraram uma espécie nova de um bicho. Será que Deus não está criando coisas? Não. Como mesmo disse, né? Encontraram. É porque ela não tinha sido encontrada ainda. Mas Deus já cessou. Tudo que Ele tinha para criar já foi criado. O que Ele faz hoje é sustentar a obra da criação. Então, por que é tão importante falar sobre a providência divina? Porque nós precisamos lembrar que esse Deus está presente e permeia todas as coisas o tempo inteiro. Certa vez eu vi uma explicação interessante a respeito da sabedoria, que é falada nos livros de sabedoria, Eclesiastes, Jó e Provérbios, falando sobre a sabedoria sendo não só algo que permeia o pensamento de Deus ou o seu conhecimento sobre as coisas, mas que a sabedoria de Deus permeia... Elisete, pai e mãe que você está buscando? Você sabe o nome? Alessandra e Guilherme, acho que não estão aqui. Acho que estão lá no Casais.
Desculpe. Então, a sabedoria de Deus sendo como uma linha que permeia toda a criação e costura toda essa criação que Deus fez. Deus, quando criou as coisas, Ele colocou a sua sabedoria em todas essas coisas. E quando nós, então, interagimos com tudo que é criado, nós estamos, de alguma forma, interagindo com a sabedoria de Deus. E a gente pode, então, andar em favor dessa sabedoria ou contra essa sabedoria e sofrer as consequências de viver longe da sabedoria de Deus. Mas a ideia da providência vai além da ideia de que Deus permeou as coisas com a sua sabedoria, mas de que essa sabedoria é algo tão dinâmico e que essa providência divina é algo tão dinâmico que Ele está realmente com as mãos em todas as coisas da criação. Isso fala para nós da grandeza de Deus. Você consegue imaginar que Deus está gerenciando, administrando ativamente, conscientemente, não só a minha vida, de uma forma geral, mas cada átomo do meu corpo, cada célula do meu corpo, cada órgão, cada sistema, cada secreção que eu produzo, cada fio de cabelo meu que cresce debaixo das mãos e dos olhos de Deus. E não só da minha vida, mas da vida de cada um de vocês. E daqueles que a gente nem tem consciência que existem. Porque o mundo é muito vasto. Mas Deus está lá, gerenciando todas essas coisas. Eu quero que você tente permear comigo a dimensão do poder de Deus quando a gente fala sobre a providência divina. Você está aqui, junto comigo nessa manhã. E nós nem podemos imaginar o que é que pensa num país aí distante junto comigo. Alguém da Mongólia está fazendo exatamente nesse momento. Lá no interior da Mongólia, numa pequena cidade, num pequeno vilarejo. Você consegue imaginar que tipo de atividade que essa pessoa está fazendo exatamente agora? Não. Que roupa que ele vai escolher vestir? Ou qual é a cosmovisão dele sobre o relacionamento familiar que ele tem com a sua esposa e os seus filhos? A gente não consegue. A gente não consegue ter amplitude disso. É muito louco a gente já pensar que enquanto a gente está aqui vivendo, tem uma série de acontecimentos acontecendo. Série de acontecimentos acontecendo é ótimo, né? Série de coisas, série de situações acontecendo ao nosso redor, dentro da nossa própria cidade, que a gente não tem gerência, a gente não tem nem consciência disso. Mas que elas podem vir a interferir nas nossas vidas. É fato que enquanto a gente está trabalhando, por exemplo, durante a semana, tem gente trabalhando lá nos órgãos do governo também, e redigindo leis, e aumentando o preço da passagem do ônibus, e de repente só vem o aviso, a passagem aumentou. Alguém chamou você para participar da decisão? Não, mas aconteceu. E você tem que sofrer lá o aumento da passagem de ônibus. É fato que você não podia nem imaginar, e eu não podia nem imaginar o que estava acontecendo na China há 3 anos atrás, quando alguém resolveu comer um morcego com um vírus. E aí, quando ainda estava acontecendo lá, e você ainda teve notícias que estava acontecendo lá, você falou, tá lá, não tem nada a ver comigo aqui. Mas transformou 2 longos anos da nossa vida, não é verdade? Pois saiba que enquanto tudo isso estava acontecendo, a providência divina que estava sustentando a minha e a sua vida aqui, permeava também o que acontecia lá na China. Enquanto tudo isso acontecia, o Senhor ainda gerenciava tudo que acontecia lá no meio da floresta amazônica, com um pequeno verme que mora debaixo de uma folha, de uma planta que eu não sei o nome, mas que está lá. Ao mesmo tempo, o Senhor Deus cuidava e sustentava de uma vida, de um animal que habita nas profundezas do oceano, que ainda não foram exploradas, mas que estão lá, vivendo e processando e fazendo uma série de coisas, se reproduzindo, se alimentando, e que a gente nem consegue ver, a gente nem conheceu ainda. Esses dias eu vi um material falando sobre o quanto o mar é inexplorado, o oceano é inexplorado, e a estatística era algo como 85%, 83% dos oceanos ainda são desconhecidos para nós. Mas Deus está lá, nessa porção desconhecida, cuidando e providenciando que tudo isso seja sustentado. Mas pastor, Deus não fez na criação as leis físicas, químicas, biológicas para que o mundo funcionasse? Sim, Ele fez. Mas é Ele que mantém essas leis em pleno funcionamento. Para que elas não deixem de ser
essas leis fixas e estabelecidas a respeito daquilo que deve funcionar. Então, a providência de Deus fala do poder de Deus em governar, sustentar todas as coisas o tempo inteiro. Mas é aquilo que o senhor Elias falou. O pastor falou que estava certo, e está. A providência também fala de intervenções extraordinárias de Deus em tempos específicos, em situações específicas, com propósitos específicos que sobrepõem essas mesmas leis que ele estabeleceu, que fazem com que elas sejam sobrepostas por um momento e ultrapassadas por um momento para que se realize algo extraordinário. E a gente chama isso de milagre. Os milagres são nada mais, né? Se dá para dizer assim, como algo tão simples, né? Do que a intervenção direta da providência divina sobrepondo as leis naturais e cumprindo um propósito específico sobre a vida de alguém ou de um povo. Arthur, aqui para o Muniz, por favor. Isso, o microfone. Uhum. Muniz. E isso que você está dizendo não pode ser confundido com correção. Deus não está corrigindo nada. Isso, perfeito. Milagre não é correção, né? Ou qualquer uma obra da providência, mas é sustentar, né? Eu usei essa figura da festa porque para a gente é mais fácil da gente visualizar mesmo e perceber que se a gente não estiver ali gerenciando, a coisa vai desandando. Deus, muito mais zeloso do que nós, ele continua cuidando e sustentando o mundo. E não é uma correção, bem lembrado. Não é no intuito de corrigir algo que ele fez errado, mas justamente providenciar que tudo permaneça funcionando. Isso também fala da pessoalidade de Deus, de que ele realmente se envolve com aquilo que ele faz. Ele não cria e deixa de lado, né? Mas ele continua cuidando e amando. Presbítero. Pastor, é importante também dizer que Deus, a palavra de Deus diz que ele não é um Deus que dorme, né? Ele perfeito. Está ligado em tudo. E buscando o que está se comentando hoje, o que nós vimos estudando, dá para perceber que realmente essa conexão de tudo que foi feito e de tudo que precisa ser cuidado e estar sempre atento a fazer, Deus então não dorme mesmo. Tem que olhar pelos seus, pela criação, enfim, por tudo. E eu destaco algo importante, quando a gente pega os 2 anos de pandemia, o pastor está bem lembrado, quando nós nos reunimos várias vezes para ver quais as decisões. Como que ia conduzir isso tudo, né? E no começo, a gente tinha algumas dúvidas. E o que nós fizemos? Nós oramos, nós pedimos para que Deus mostrasse aquilo que nós tínhamos que fazer. Né? E tudo foi feito da forma como a gente entendeu que era a vontade de Deus. Uhum. Né? E então, mesmo assim, ele levanta pessoas para que estejam na obra e entendam que tudo tem que ser feito da vontade como ele tem planejado. E a gente buscou esse recurso em Deus. Né? Uhum. Então, são momentos que a gente percebe assim que também precisamos estar atentos, porque nós precisamos tomar uma decisão, e essa decisão tem que ser sábia, né? Perfeita, porque é da vontade de Deus, digamos assim. Uhum. Isso que o presbítero Paulo trouxe é importante. Veja, eu gosto muito das metáforas, né, das figuras, porque eu acho que elas tornam as coisas mais fáceis de ser compreendidas. Você já foi no mercado, imagino, e já aconteceu com você uma situação em que o caixa do mercado passou 2 vezes o mesmo produto, ou hoje em dia a gente usa muito cartão, mas às vezes faltou troco. O que ele faz? Ele acende uma luzinha, porque tem um fiscal que fica olhando todos os caixas, e quando ele vê a luzinha acesa, ou vê lá no painel o número do caixa, ele faz o quê? Ele vai até o caixa, atende aquela solicitação e volta ali para observar qual é o próximo caixa que vai chamar. Quando a gente entende que Deus, ele está o tempo todo sustentando todas as coisas, a gente não fica com essa visão de que Deus é um fiscal de caixa, que ele fica esperando a gente acender uma luzinha. Ó Deus, aqui deu um problema, vem me ajudar aqui. Agora resolveu, obrigado, pode ir lá ver o problema do outro. Mas que ele está o tempo inteiro interagindo e consciente de cada situação que acontece, grande ou pequena.
E o presbítero Paulo falou uma coisa importantíssima que tem a ver com a forma como a gente se relaciona com Deus a partir dessa compreensão. Se a gente entende que Deus está em todas as coisas o tempo inteiro, quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? A gente ora, pede orientação, porque Deus é consciente de tudo que está ao nosso redor. Então veja que, por exemplo, a nossa preocupação de que os nossos filhos estejam seguros. A gente consegue ter certeza de que aqueles que a gente ama estão seguros o tempo inteiro? Ou mesmo que não sejam os filhos, que seja o cônjuge, que a gente liga e fala, está tudo bem. Pode ser que naquela hora que ligou, falou, está tudo bem, mas pode ser que dali 30 segundos aconteça alguma coisa. Mas quando a gente sabe que o Senhor está em todo lugar e segurando todas as situações, sustentando, né, eu acho que essa palavra é melhor, sustentando todas as situações, aonde eu não estou, eu não preciso nem me preocupar. E aonde eu estou, eu continuo sem me preocupar. Porque é o Senhor que conduz todas as coisas. E aquilo que eu não sei o que vai ser, aquilo que eu não sei como reagir, o que fazer, eu posso buscar orientação na presença de Deus, né? Que foi justamente o que aconteceu. Puxa, era uma situação nova para todo mundo, né? Pandemia. Quem tinha aí no currículo experiência em pandemia? Ninguém. Quem podia falar alguma coisa? Só a Rainha Elizabeth, né? Que sabia dizer que já tinha vivido lá uma pandemia. Mas a gente não sabia como reagir, o que fazer, como abrir igreja, não abrir igreja, com distanciamento, sem distanciamento, com ninguém, só transmissão online. Enfim, a gente não sabia o que fazer. Mas Deus, o Senhor está. E o Senhor não está só aqui, agora, lá na China, lá nos Estados Unidos, do Brasil, enfim. O Senhor está em todos os lugares, inclusive no que ultrapassa o espaço e o tempo. O Senhor sabe o que aconteceu no passado e o Senhor já está lá no futuro. E a sua mão está sustentando o presente, o passado e o futuro e todas as coisas que estão acontecendo nesse exato momento. Então, Deus, me mostra o que fazer e para onde ir. Né? Esse temor que a gente precisa ter, essa compreensão de que Deus está em todo lugar, inclusive traz alívio para o nosso coração. Deve trazer alívio para o nosso coração. Porque a gente pode depositar a nossa confiança em um Deus que é poderoso e não abandonou as coisas para que elas se virassem, mas que Ele continua providenciando e sustentando tudo aquilo que existe. Abre comigo lá no Salmo de número 24, para a gente não ficar falando na nossa cabeça, né? Mas ver o que a Bíblia fala. Tem muitos textos, irmãos, e eu nem consigo ler todos aqui, a gente ficaria amanhã lendo textos, mas eu quero ler alguns. E o primeiro deles é Salmo 24. Salmos 24, nos versículos 1 e 2, ele diz assim, ó: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Esse é um princípio que permeia a providência divina, não só de que o Senhor criou a terra, mas ao Senhor pertence, Ele é dono da terra. Né? E a gente tem um ditado que diz que o boi só engorda no olho do dono, não é verdade? O Senhor Deus continua gerenciando, cuidando, sustentando e governando a terra, mesmo depois de tê-la criada perfeitamente. Mesmo depois de que Ele já estabeleceu toda a forma de funcionamento que existe, Ele continua trabalhando para que ela continue sendo sustentada. Ao Senhor pertence a terra, e não só a terra, mas todos os que nela habitam, cada um de nós, crentes e descrentes, aqueles que amam a Deus e aqueles que rejeitam a Deus, e aqueles que dizem que Deus sequer existem ou que creem em deuses falsos, também estão debaixo da providência divina. A providência divina não é seletiva, ela é sobre toda a terra, sobre todas as coisas, sobre tudo que existe. A providência vai ser dividida numa compreensão, ou em três perspectivas, por melhor dizer. Não são três partes da providência, mas são três perspectivas. Por quê? Porque uma sempre vai se comunicar com a outra dessas partes e vão compor a providência por si só. Mas são formas da gente olhar e perceber como que Deus realiza essa providência. A primeira delas é o aspecto da preservação, que tem a ver com o que a gente está falando até agora, principalmente. Que Deus preserva, sustenta, protege todas as coisas. A outra é o aspecto da concorrência ou cooperação, que existe um trabalho da providência que é em cooperação com a criação, com a obra criada, principalmente com o que diz respeito
aos homens. Então existe uma concorrência, uma cooperação, e aqui concorrência não é no sentido de disputa, mas algo que trabalha junto, né, que concorre para alguma coisa em harmonia, entre Deus e o homem. Isso quer dizer que o homem tem o mesmo poder do que Deus? Não. Mas que ele é movido por Deus a responder à sua providência e realizar as coisas que nós realizamos normalmente. Então, isso que a gente está fazendo aqui agora, sentados assistindo aula, eu aqui falando, tudo isso é sustentado pela mão de Deus. É o Senhor que me move a falar aqui, me movimentar e a pensar, e é o Senhor que move cada um de vocês a estar sentado, concentrado, prestando atenção, aí com os olhinhos atentos para mim, ouvindo a palavra e tentando entender e processar. Isso tudo vem do Senhor. Mas isso quer dizer que Deus possuiu cada um de nós? Nós estamos tomados por Deus de tal forma que a gente não tem poder de decisão e escolha e ação e reação? Não. Nós permanecemos tendo certa autonomia e aí podemos responder e cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Faz sentido para você, então, que a gente responde aquilo que Deus está fazendo, mantendo a nossa consciência, a autonomia, ainda que nós estejamos dependentes de Deus? É isso que acontece, então, nesse aspecto da concorrência. E o terceiro aspecto, então, preservação, cooperação. E o terceiro aspecto é governo. É que na providência de Deus, o Senhor Deus governa sobre toda a terra. Tem muita gente que vai fazer um paralelo em que Deus se apresenta como rei no Antigo Testamento e como pai no Novo Testamento, e que essas figuras, então, competem, ou uma anula a outra, a do novo anula a do antigo. Mas a palavra de Deus não diz isso. O próprio Cristo Jesus fala que Deus tem um reino. Ele usa essa figura. O reino dos céus é semelhante a, quando ele conta parábolas. Ele fala sobre um reino, para destacar esse aspecto de governo que Deus tem sobre todas as coisas. O Senhor Deus continua governando sobre a terra. E ninguém pode sobrepor o seu governo. Então não há nada que o homem possa fazer para destruir toda a terra. Não tem nada que a gente possa... Não existe uma conspiração humana, uma nova ordem mundial que possa se juntar e sobrepor aquilo que Deus faz. É fato que esses movimentos, essas ideias, esses governos ruins, eles podem sim vir sobre nós e nos trazer sofrimento, opressão, mas jamais ultrapassar o limite que o Senhor Deus permitir. Na sustentação que Deus faz sobre todas as coisas, Ele permite que a gente, por exemplo, não morra. Que parece algo muito simples, muito óbvio, mas a manutenção da vida acontece pelo poder de Deus constantemente. Mas Ele também permite com que nós não sejamos totalmente dominados pelo pecado, de tal forma que a gente saia devorando uns aos outros, matando uns aos outros, sendo continuamente violentos, porque é isso que a nossa natureza pecaminosa nos pede e nos proporciona, que a gente não tenha nenhum tipo de filtro, que a gente não tenha nenhum tipo de cuidado, que as sociedades sejam completamente falidas e que nada se aproveite de qualquer organização, instituição social, organização de governos. Mas existe um mínimo funcionamento dos povos, das nações, dos governos. Existe um mínimo funcionamento interno nosso, em que a gente não colapsa e não quer sair por aí matando todo mundo, que a gente não perdeu todos os filtros. Tudo isso é fruto do governo de Deus também sustentando e preservando para que as coisas não percam o seu controle, para que as coisas não sejam dominadas por algo que não deve ser dominado, a não ser pela força de Deus e por aquilo que Ele instituiu como a lei do funcionamento de todas as coisas. Então, preservação, cooperação e governo. Quero falar um pouquinho para você a respeito de cada um desses aspectos, né? Aqui tem alguns erros que podem ocorrer, que é confundir a providência com predestinação e presciência, embora a predestinação e presciência estão incluídas na providência, mas esse não é o resumo da providência. Você viu que até aqui nós falamos bastante coisa sobre providência, eu estou falando já há quase 40 minutos, 33 minutos, e em nenhum momento eu falei sobre predestinação e presciência até aqui, porque a eleição, né, como a gente costuma dizer, ela está envolvida na providência, está envolvida naquilo que é decreto de Deus, mas não é no que se resume a providência divina. A providência divina não diz respeito só a quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, mas como eu disse, ela se aplica a todos os seres, inclusive aquilo que é inanimado. A providência de Deus se aplica sobre esse banco, sobre a pedra que está ali do outro lado da rua, no chão lá daquela horta que tem no terreno da frente da igreja. A providência de Deus se aplica a todas essas coisas.
Também fugir do conceito que a gente já falou, né, de que Deus acionou uma máquina para funcionar e deixou ela funcionando até que ela venha a falir por si só. Como se o mundo fosse algo que Deus colocou na tomada e deixou. Também isso deve fazer com que a gente escape do erro de pensar que a providência não é Deus colocando na tomada, mas Deus é a energia que move essa máquina. Então Ele está dentro da máquina. Também não é apenas isso, que Deus ligou e fica mandando essa energia que faz a máquina funcionar. Mas Deus é aquele técnico que sabe mexer na máquina, que sabe consertá-la, que sabe arrumá-la, que sabe cada peça dela e que está ali ao mesmo tempo trabalhando com ela, fazendo ela funcionar e fazendo com que cada uma das suas engrenagens esteja constantemente rodando em perfeição. Então, Deus é mais do que uma força motriz, mais do que alguém que fez a máquina e pôs na tomada, mas Ele é alguém que está envolvido diretamente com as mãos nesse funcionamento. Outra ideia que pode acontecer também é uma ideia panteísta, que é uma ideia que diz que, na verdade, natural e sobrenatural não se distinguem. Deus continua criando coisas e fazendo as coisas de maneira ordinária e extraordinária, e que não faz sentido a gente buscar o extraordinário porque tudo é extraordinário. Isso também tira a ideia de que Deus concluiu a sua obra e que Ele continua só agora cuidando, sustentando. Ela também é um erro sobre a providência, acreditar nisso, né? É fantasioso. Quais são os objetos da providência divina? Um teólogo aqui chamado Berkhoff cita alguns e ele diz que a Bíblia ensina claramente o governo providencial de Deus sobre o universo em geral. Eu vou falar cada ponto e vou pedir para alguém abrir um texto bíblico sobre esse assunto. Pode ser? Salmo 103:19. Quem pode abrir para a gente, por favor? Que daí eu já puxo outro aqui. Quem puder dizer para a gente que lê, eu já vou mandando outros textos. Daros, você faz a leitura desse para a gente, por favor? Salmo 103:19. Segura ele só um pouquinho. Deus então ensina que o Deus tem o governo providencial sobre o universo em geral, que é o texto que o Daros vai ler, sobre o mundo físico. Quem pode ler para a gente Salmo 104:14? O presbítero Paulo vai ler Salmo 104:14. Sobre a criação inferior. A criação inferior são os animais, são aquilo que não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Animais e plantas são chamados de criação inferior. Quem pode ler para a gente Mateus 6:26? Márcia, pode ser? Pode. Sobre os negócios das nações, Deus se interessa então sobre o funcionamento dos negócios das nações. Atos 17:26. Quem pode ler para a gente? Nicolas, pode ser? Deus também executa sua providência sobre o nascimento do homem e como a sua vida se conduz, cada acontecimento da sua vida. Gálatas 1:15 e 16. Quer ler, dona Devani? Pode ser? Gálatas, deixa eu só conferir aqui. 1:15 e 16. Gálatas 1:15 e 16. Sobre as vitórias e os fracassos que sobrevêm à vida dos homens, Deus também realiza sua providência. Ele também é aquele que conduz até mesmo as coisas que dão errado. E isso talvez seja algo que nos espante, né? Salmo 75:6. Seu Edgar, pode ler para a gente Salmo 75:6, por favor? Sobre as coisas que são aparentemente acidentais ou insignificantes, o Senhor Deus também gerencia todas essas coisas. Provérbios 16:33. Quem pode ler para a gente? Leila, você lê? Não? Então tá bom. Ah, você está sem óculos, não tem problema. Edmilson, você tem texto já? Eu te dei algum? Não? Pode ser esse? Provérbios 16:33. Na proteção daqueles que são justos, dos filhos de Deus. Romanos 8:23. Lúcia, pode ser? Na resposta às orações, o Senhor tem a providência na resposta às nossas orações. Lucas 18:7 e 8. Eu vou pedir para Gessi, pode ler? É Lucas 8, é isso, né, que eu falei? Lucas 18, 7 e 8. Lucas 18, 7 e 8. E o último,
no desmascaramento e castigo dos ímpios. O Senhor tem a sua providência também em desmascarar os ímpios e castigá-los pelo seu pecado. Salmo 7:12. Edilei, você lê para a gente esse? Salmo 7:12 e o 13 também, 12 e 13. Então vamos voltar lá no primeiro. Salmo 103:19, Deus agindo com providência sobre o universo em geral. Isso. Arthur, agora você vai fazer uma maratona aí. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, o texto é claro, direto, nem tem muito o que explicar, né? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre todas as coisas. A sua providência age em favor do universo como um todo. E veja que quando a gente fala de universo, é o universo mesmo. Não é sobre a Terra, sobre o sistema solar, ou sobre a Via Láctea, mas sobre tudo aquilo que é desconhecido por nós do universo. O Senhor continua gerenciando, trabalhando, né? A gente tem visto aí descobertas daquele telescópio, James Webb, que trazendo notícias novas, fotos, imagens impressionantes novas daquilo que não havia sido explorado, pois o Senhor já conhece isso aí de ponta cabeça, de frente para trás, sabe como começou, como terminou, para onde vai, aquilo que o telescópio está tentando descobrir, o Senhor Deus sustenta desde sempre, desde a eternidade, todas essas coisas, quando Ele coloca o seu trono sobre os céus. A providência divina sobre o mundo físico. Eu acho que eu dei o texto de Salmo 104:14. Isso. Aqui, presbítero Paulo. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Então veja que é Deus que faz com que cresça a grama do chão, a providência divina atua para que aquela grama nasça exatamente daquele jeito, naquele momento. Deus administra todas as coisas no mundo físico para que elas aconteçam no tempo certo e façam cumprir a sua vontade. Veja, tem uma história interessante que a gente talvez não se perceba da providência divina atuando, mas é no nascimento de Jesus. A promessa dizia que Jesus nasceria em Belém. Mas José e Maria não estavam em Belém, perto do nascimento de Jesus. O que faz, ou durante a gravidez, o que faz com que eles se desloquem até Belém? Um censo. Eles tinham que voltar para a sua cidade de origem para que quando houvesse a contagem, o censo lá, o IBGE de Israel, né? Que não era IBGE coisa nenhuma, mas quando houvesse o censo lá, a contagem de número de habitantes, eles estivessem lá em Belém. Veja que a providência divina moveu não só José e Maria até Belém, mas moveu um governo inteiro para que fizesse um censo, para que a promessa de Deus fosse cumprida. A providência divina, ela chega a este ponto, vamos dizer assim, né? De mover um país todo, se for necessário, para que a sua vontade seja feita. Mas veja que enquanto isso acontecia, quantas outras vidas também não estavam sendo impactadas por esse mesmo movimento para que o Senhor cumprisse a sua vontade na vida de cada uma dessas pessoas. Então, nesse exato momento, tem uma série de coisas que fogem da nossa compreensão e controle, que estão acontecendo em favor das nossas vidas, em favor da vontade de Deus. E o Senhor Deus está sustentando todas essas coisas. Ele está movendo governos, nações, exércitos, pensadores, cientistas, teólogos, crentes, para que coisas aconteçam na vida de cada uma das pessoas, de acordo com a sua vontade. Então ele faz desde a grama crescer até um governo inteiro decidir fazer um censo, para que um casal lá, simples e pobre, possa, no munícipe, por favor, possa cumprir a sua vontade, né? Considerando isso que você está dizendo, que ele faz as coisas para que isso aconteça, a gente começa a pensar nisso tudo, a conclusão que se chega é que o interesse de Deus, né, no bem ou no mal que acontece, é que a gente o conheça. Perfeito. Que a gente tenha o conhecimento dele, que a gente tenha entendimento de quem ele é. Exatamente, né? O interesse dele em continuar administrando, gerindo todas essas coisas é se mostrar, né? Se apresentar, se relacionar com o homem. Muito bonito isso. Sobre a criação inferior, sobre a criação daqueles seres que não são criados à imagem e semelhança de Deus, o Senhor também coloca a sua mão, exercendo a sua providência. Acredito que eu dei o texto de Mateus 6:26, foi isso? Para Márcia. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura,
Então, se Deus dá de comer às aves... E esse texto é impressionante porque ele diz literalmente isso. O Senhor veste os lírios do campo. O Senhor dá de comer às aves. E elas não fazem plantação nenhuma, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. E o Senhor cuida delas. O Senhor está sustentando o passarinho pequenininho lá, simples. E não não alguns, mas todos eles estão sendo sustentados pela mão de Deus. As espécies maiores ou menores, todas elas. Quando a gente começa a compreender, assim, ou tentar alcançar isso, é de uma magnitude impressionante, que o Senhor Deus está sustentando a formiguinha que você passou e pisou ali na hora que entrou, ou viu e não quis pisar, né? Se você já fala assim, não quero matar a formiguinha, tadinha, ela está vivendo a vida dela. Mas o Senhor está sustentando essa formiguinha, assim, tanto quanto Ele está sustentando a minha e a sua vida. E assim Ele está fazendo com cada espécie de animal, com os micro-organismos que não podem ser vistos. O Senhor Deus está sustentando a vida desses micro-organismos. O Senhor sustenta o vírus. Pois é, até o vírus o Senhor Deus sustenta. É algo extremamente complexo, é de um poder que a gente não consegue alcançar, e de uma ciência de Deus, né, que a gente não consegue realmente alcançar. Sobre os negócios das nações, acho que é Jó 12, 23, é isso? Ou Atos 17, 26? Tem alguém com Atos 17? Ah, o Nicolas. É Atos, né? De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Veja que então o jeito com que as nações se desenvolveram foi pré-estabelecido por Deus. A ascensão e queda de cada povo na história da humanidade e a forma como hoje as nações se comportam, elas têm origem na vontade de Deus e na sua providência todos os dias, a cada instante. Sobre o nascimento do homem e a sua sorte na vida, aqui ele fala sorte na vida, né? Pode ficar esquisito aí para nós, mas como a sua vida se conduz, né? Aquilo que acontece de bom ou de mal com os homens. Acredito que seja o texto de Gálatas 1, 15 e 16. Está com quem? Gálatas 1, 15 e 16. Isso, a dona Devani. Mas quando Deus, que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então veja que Paulo tem essa concepção muito clara, e quando a gente lê também o livro de Atos, a gente vê que Deus guia o caminho dos missionários ali que estavam indo pelas cidades com clareza, inclusive dizendo para eles, não vá por aí. A Bíblia diz que o Espírito constrange eles, né? Impede eles de ir em tal lugar e direciona eles para outro lugar. O Senhor Deus gerencia até mesmo a forma como a gente se move, né? Quem me conhece aí um pouquinho mais sabe que eu já morei em muitas cidades diferentes. Mudei muito por causa do meu pai, principalmente como pastor. E cada uma dessas mudanças, pois o Senhor estava lá. O Senhor que gerenciou. Você que também é de outra cidade, que é de outro estado, e veio para cá, para Curitiba, saiba que o Senhor já tinha gerenciado, planejado e sustentou toda essa movimentação que você fez. Puxa, mas pastor, eu só mudei de casa. Deus estava lá, gerenciando isso também, sustentando. A providência de Deus estava lá quando você falou, não, eu nunca mudei de casa, no máximo mudei de escola. Pois Deus estava lá. Não mudei nenhum. Então Deus também estava lá, para que você não mudasse de nada, nem de casa, nem de escola. Ele tinha um plano e um objetivo e estava lá sustentando cada uma dessas coisas. Então Paulo vai dizendo, fui para lá, fui para cá, falei com fulano, falei com Beltrano. Lucilene, Arthur, por favor. Para que fizesse isso, e é a providência de Deus que vai atuando. Né? Aproveitando sobre Paulo, pastor, Paulo viveu no auge do Império Romano. E as estradas romanas, elas foram revolucionárias para a época, porque Verdade. elas comunicavam todo o mundo romano. Eram mais de 20 mil quilômetros de estradas. Né? Então, essas estradas que ele andou foram providenciadas para que estivessem à disposição, para que a palavra fosse
Perfeito. fosse levado a todos os cantos, né? Deu. E quando os romanos fizeram estrada, eles não fizeram, vamos fazer porque Paulo vai passar por aqui, né? Ele precisa levar a palavra. Muito pelo contrário, né? Os interesses eram outros, mas o Senhor, Deus, na sua providência, preparou isso também. Muito bom. Sobre as vitórias e os fracassos que sobrevêm à vida dos homens. Lucas 1,52, isso? Quem está com Lucas 1,52? É o Salmo 75,6. 75,6, né? É Verdilei? Não? Aqui, seu Edgar. Obrigado, Silvana. É que o meu tem vários anotados, você anotou o que eu falei, então você vai me ajudando aí. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Não é nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Da onde que vem? Das mãos do Senhor. Das mãos do Senhor, que sustenta todas as coisas. Então, tudo que acontece, vitórias, fracassos, na vida dos homens, tem as mãos do Senhor sobre isso também. Sobre aquilo que parece insignificante, acidental, pequeno demais. Muita gente acha, Deus não está preocupado com isso aqui, né? Eu mesmo já falei isso, né? Deus não está preocupado com a roupa que você veste. É verdade, Ele não está assim preocupado se você hoje veio de azul, de vermelho. Mas se Ele tiver um objetivo claro nisso, Ele vai agir diretamente sobre isso. Mas o fato é que mesmo quando você escolheu essa roupa aí que você colocou hoje, eu escolhi essa que eu coloquei hoje, o Senhor estava lá, concedendo forças, conduzindo e trabalhando em favor disso o tempo inteiro, né? Fala, seu Elias. Parece uma coisa bem boba, viu? Mas uma vez eu estava querendo trocar a resistência do chuveiro e não estava conseguindo encaixar o chuveiro. Mas que coisa! Sempre troquei a resistência, agora não estou conseguindo encaixar. Aí eu parei, disse para o Senhor, aclara minha mente para eu descobrir o que está errado. Aí apareceu a massinha. O senhor mandou um anjo. E ela me salvou. Foi para o tutorial do YouTube, né? Isso aí. Mas veja que, mesmo nessas coisas pequenas, o Senhor faz questão de pôr a mão, porque Ele já está lá, né? Ele já está lá, fazendo, agindo, trabalhando. Então, Provérbios 16, 33, acho que é Edmilson. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Do Senhor procede toda a decisão. Como que eu ponho o chuveiro? Do Senhor procede a decisão de como pôr o chuveiro certo, né? Na sua providência, Ele fez com que alguém gravasse um vídeo lá para que a Márcia pudesse abrir o vídeo lá e descobrir como é que fazia e mostrar para o seu Elias, né? Mas o Senhor se preocupa, sim. A minha avó, lá em casa, a gente tem uma brincadeira, né? Porque a minha avó, ela fala assim, eu perco chave, eu falo, Jesus, onde que eu pus minha chave? Ela acha a chave, né? Aí ela tem uma história que ela fala assim, meu cabelo, eu não estava sem dinheiro para comprar tinta para o cabelo, eu falei, Jesus, pinta meu cabelo, e Jesus pintou o cabelo dela. Mas Deus se preocupa. A minha avó, ela tem essa fé. Eu admiro essa fé que ela tem, né? Que Deus pinta o cabelo dela, ajuda ela a achar a chave. E as coisas acontecem ali na vida dela. Deus atua na vida dela e ela vai caminhando com Jesus. Ela é uma mulher muito crente, muito temente ao Senhor. Mas veja que Deus se preocupa com essas coisas pequenas também, porque Ele também está lá, né? Também está lá agindo e fazendo essas coisas grandes e pequenas. A gente tem que tomar muito cuidado para não banalizar, né, as coisas do Senhor e recorrer ao Senhor por motivo egoísta. Mas o Senhor se preocupa, sim, com as coisas, com os pormenores. Ele não deixa isso de lado. Deus se preocupa também na sua providência, na proteção dos justos, daqueles que pertencem a Ele. Romanos 8, 23. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Não tem ninguém que prove com mais clareza da
providência divina do que aqueles que são filhos de Deus, né? Que são chamados filhos de Deus, os justos, aqueles que estão debaixo da sua graça especial e salvadora. Porque nós temos o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós. Puxa, se Deus está gerindo o mundo todo com a sua presença, o seu poder, nos crentes, naqueles que se submetem à sua vontade, ele habita, ele faz morada, ele põe a sua presença ali e dali não tira mais. Então nós provamos da providência divina intensamente, né? E faço percepção, por assim dizer. Antônio. O salmista fala que Deus lançou os fundamentos da terra para que ela não se vacile em tempo nenhum, né? Perfeito. A providência de Deus, ela não é uma preocupação de Deus com uma situação que pode dar errado, por exemplo. Em nenhum momento Deus tem medo que vai dar errado. Ele não age dessa forma, muitas vezes que nós como homem agimos, né? Tipo, você deu muito bem o exemplo do casamento. O noivo pensa que pode dar uma coisa errada ali, né? Isso. Quer controlar, né? Deus não. Porque ele não perde o controle, ele não tem nada que surpreenda ele, né? Verdade. Ele faz isso por zelo, né? Por zelo e por amor mesmo. Porque não tem nada ali que ele venha a temer. O suprimento das necessidades do povo de Deus também é fruto da providência divina. Me ajuda aí com qual texto que eu dei? Gênesis 22:8? Não. Qual? Salmo 7? O castigo dos ímpios. Acho que eu pulei aqui, pulei uma linha. Salmo 7:12, desmascaramento e castigo dos ímpios. Salmo 7:12. A gente volta depois no outro ali. Quem que ficou com esse? Tá lá com o Edirley. Salmo 7:12 e 13. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Parece pesado a gente falar isso, né? Mas isso faz parte da justiça de Deus. O castigo para aqueles que são pecadores contumazes, pecadores obstinados, que não têm desejo de se render à vontade de Deus, mas que são endurecidos. O Senhor Deus também, na sua providência, prepara o castigo. Seja o castigo temporal, o castigo que acontece na vida deles hoje, e seja o castigo eterno também, que faz parte da providência divina. Outros dois pontos, agora que eu percebi que eu pulei as linhas aqui, é que Deus supre as necessidades do povo de Deus pela sua providência, né? Eu vou ficar com o texto que nós lemos lá a respeito do cuidado dos justos, mas eu quero ler um texto sobre a providência divina na resposta das orações. Deus responde às nossas orações. Quem pode ler para a gente? Eu vou ler aqui, Mateus 7:7. Mateus 7:7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta a vocês. Esse texto está falando justamente sobre oração, né? Que se você continuar lendo ali, ele está falando sobre isso, Mateus 7:7. Mas a resposta da oração vem do Senhor, e isso faz parte da sua providência, quando ele vai e continua fazendo esse trabalho de sustentar. A providência pode ser também falada de providência geral e providência específica. A geral é aquela onde Deus gerencia todas as coisas de forma genérica, né? Ele cuida de tudo de forma genérica, pelas leis da natureza, por aquilo que já existe. E a específica é quando ele intervém em assuntos, como o senhor Elias trouxe lá no comecinho da aula, em assuntos específicos, diretos, assuntos que exigem uma atenção específica, onde ele trabalha não para que a flor brote, não para que a chuva caia da nuvem, não para que o vento sopre, mas quando ele contribui para que na minha vida aconteça determinada coisa, para que chegue em determinado lugar e se cumpra determinado propósito. Percebe que tem uma especificidade nisso que não tem, por exemplo, no parto, né? A gente costuma dizer, nossa, é um milagre da vida. E é mesmo, é algo miraculoso, lindo, bonito, mas isso faz parte da providência geral de Deus. Um parto, ele foi previsto para acontecer como faz. Mas uma mãe que tem um parto difícil, onde ela tem uma situação em que ela está fragilizada, ou o bebê é fragilizado, ou a criança se enrolou no cordão umbilical, por exemplo, o médico precisa de uma atenção específica. Existe uma providência específica de Deus sobre aquela ação, que foge do ordinário, mas não foge do natural.
Entende? Então não necessariamente é um milagre, mas é a providência específica de Deus. Então veja que vamos tentar fazer uma espécie de classificação, né? A providência geral para fazer aquilo que é normal acontecer com normalidade. A providência específica para fazer com aquilo que é natural aconteça com normalidade. E existe o milagre, que é para fazer com aquilo que é extraordinário acontecer de forma fora do natural, fora do ordinário, fora do... É uma ação sobrenatural, né? Oi? Aquilo que é antinatural seja respondido com uma ação sobrenatural de Deus. Obrigado, essa é melhor. Então, quando acontece uma coisa antinatural e precisa de uma intervenção sobrenatural. Essa é a diferença aí da providência especial e do milagre. Muita gente vai entender que a providência especial tem relação com a providência de Deus para os santos, para aqueles que são dele. Mas não, ela também atua sobre todas as pessoas. Pessoas que não são submissas a Deus podem provar de milagres e podem provar de situações que são transformadas quando elas fogem da normalidade. Arthur, Edna, por favor. Não vamos esquecer também quando Abraão ia sacrificar seu filho, Deus providenciou também o cordeiro. Muito bem, muito bem. Foi uma ação, ele não... criou aquele cordeiro, mas ele fez com que aquele cordeiro surgisse ali, né? Aquele cordeiro surgisse ali. Preso nos galhos, uma coisa, vamos dizer assim, ordinária, comum, não é sobrenatural que tivesse um cordeiro ali, mas é uma ação da providência de Deus impedindo aquele ato, né? Mas a aparição do anjo ali que segura é miraculosa. É extraordinária, que chama, né? A voz que chama ali, na verdade, é uma intervenção extraordinária. Então a gente tem as duas coisas acontecendo ali, bem lembrado. O exemplo bíblico é bom para a gente poder ir percebendo a providência divina. Irmãos, nós temos ainda vários aspectos para tratar. Eu confesso que eu achei que essa aula ia correr rápido, né? Mas acho que eu me empolgo falando aqui. E se eu for iniciar um outro ponto, nós vamos nos estender muito mais. Então, para a gente não ficar com metade do ponto e continuar na metade da aula que vem, a gente inicia esse subponto aqui da providência a partir da semana que vem. A gente já chegou aqui a 11h01, poderíamos ir até 11h10 aí e tal, mas 10 minutos não vai ser suficiente para a gente esgotar essa próxima parte aqui, que é sobre a preservação. Então vamos falar sobre esses aspectos na semana que vem. Mas eu quero deixar aberto aqui, se você tem dúvidas, comentários para falar a respeito disso, alguma percepção, se você já tinha se dado conta a respeito dessa questão da providência divina, pode ficar à vontade para você participar, levantar a sua mão e falar. Aqui o Nicolas. Um aspecto da providência que muitas vezes a gente deve crer nela por fé e às vezes vai estar muito além da nossa compreensão, mas a palavra vai dizer também que a gente não é chamado às vezes a tentar compreender as coisas. O pastor Tiago deu esses dias no sermão Isaías 55, que vai falar lá sobre essa questão de... Posso abrir aqui? Pode. Tá lá pelos versículos 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e o pão que come. É esse? Assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. No 9, né? Eu li o 10, é o 9. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Uhum. Não é chamado muitas vezes a tentar entender exatamente o que Deus vai fazer, mas é uma resposta de fé da providência de Deus que Ele está cuidando. Né? Verdade. Porque se a gente for tentar alcançar, a gente não alcança, né? Tudo isso que Ele está fazendo da providência. Muito bom. Alguém mais? Então eu quero contar você ficar de pé e a gente encerrar a nossa aula dessa manhã com uma oração. Eu vou pedir... Lúcia, faz essa oração para a gente encerrar a aula, por favor. Amado
em que podemos aprender mais da Tua palavra e louvarmos o Teu nome, Pai. Ó Senhor, que nós possamos sempre aprender cada vez mais de Ti e vermos também a nossa igreja fortalecida na Tua força, no Teu poder e na Tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, retido em toda graça, todo dom e toda beleza, e nós Te louvamos por isso, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo. Nos vemos logo mais à noite, se Deus quiser.